Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Nós estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte encaminha a contratação de Daniel Baianinho, atacante que defendeu o Capivariano no Paulistão, deve chegar por empréstimo até o final da temporada. O clube faz acordo para pagar dívida com Luiz Aquim e evita novo transfer ban. Luiz Felipe e Dudu Sheiti acionam o clube na justiça e ações somadas ultrapassam 4 milhões de reais. Apresentado oficialmente, Frontini confirma Zé Ricardo como alvo do Guarani. Diretoria busca anunciar o novo treinador até segunda. Executivo também diz que o clube irá ao mercado antes do início da Série C. Bugre ainda não anunciou nenhuma contratação após as eliminações no Paulista e Copa do Brasil. Presidente do Flamengo, BAP, decide trocar direção de futebol e inicia a busca por um substituto para José Boto. Distanciamento dos jogadores e os métodos de Boto têm sido questionados, o que colocou o trabalho sobre análise nas últimas semanas. Jesse Lingard é o novo jogador do Corinthians, é anunciado oficialmente. Meio atacante, inglês, não trabalha ou ainda não trabalha com elenco, mas já realizou atividades à parte no campo do centro de treinamento do Timão. River Plate se retira de comitê e rompe com a federação após mudança em regra de qualificação ou de classificação à Libertadores. Clube critica a falta de garantias em decisões tomadas em comitê executivo. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto para o WhatsApp e também para a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. É um rápido intervalo comercial e voltamos já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande decisão do Campeonato Paulista. Jogo decisivo neste domingo, 8h30 da noite em Novo Horizonte. A bola rola para Novo Horizontino e Palmeiras. Primeiro jogo, o Verdão venceu pelo placar de 1-0, portanto joga por um empate para conquistar pela 27ª vez na história o título de campeão paulista. Destacando agora a Copa do Brasil, foram definidos os últimos classificados à terceira fase da competição. Ontem, o Trem enfrentou o Fluminense do Piauí e o time piauiense levou a melhor, 4-3 nos pênaltis. Quem está classificado também é o time da Portuguesa do Rio de Janeiro, que derrotou o Maracanã por 1-0. O Sport Recife, nos pênaltis, venceu a Desportiva Ferroviária por 4-3, após empate no tempo normal por 0-0. O Souza da Paraíba eliminou o Santa Cruz 4-3 nos pênaltis e o Juventude goleou o Guaporé pelo placar de 5-0. Lembrando que na terceira fase, a Ponte Preta estará em campo, pega o Guarani de Bagé, o Guarani Gaúcho. Na próxima semana, este jogo, o comando da Macaca será realizado no estádio Moisés Lucarelli. A CBF ainda não divulgou, que deverá ocorrer ainda hoje, data e horário do confronto. Destacando agora a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2. Amanhã todos os jogos às 3h. Tem 15 de Piracicaba e Votuporonguense, Taubaté e Grêmio Prudente, Inter de Limeira e Juventus, Ferroviária e Linense, Ituano e Monte Azul, Água Santa encarando o Osasco Sporting, Santo André e São Bento, São José e Sertãozinho. Na Série 2, a liderança é do Água Santa já classificado, assim como Ferroviária, São José, Ituano, Votuporonguense e o Sertãozinho. Osasco Sporting, Juventus, 15 de Piracicaba e a Inter de Limeira com chances remotas brigam pelas últimas vagas. Na parte de baixo, o São Bento já está rebaixado. Grêmio Prudente com 11, Monte Azul 11, Linense com 12. Destes times, mais um será rebaixado para a Série 3 do próximo ano. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ele pode ser o seu homem. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Bom dia, CH, Wellington de Campinas. Tem um centroavante no União Barbarense que é bom, chama Daniel. Você conhece? Ótima opção para os times de Campinas. Eu já vi jogar, mas essa coisa de indicação, viu, Wellington? É muito difícil que a gente... Eu não conheço o histórico do atleta. Eu vi jogar agora nessa Série A3 aí que o Barbarense está jogando. Agora, daí para achar que vai acrescentar nos times de Campinas é uma coisa que eu tomo muito cuidado para falar, viu? Vários times do nosso futebol passam por problemas financeiros igual o da Ponte, mas ninguém fica escancarando a situação do seu time. Já a Ponte, cada dia um ex-jogador processa a Macaca e aparece para a torcida. Isso desmotiva o torcedor e não acredita mais nessa gestão. Porque não pontuar somente coisas boas nesse momento, ninguém aguenta mais esses assuntos. Eles que resolvam. Mostre a evolução dos times que tem para hoje. Grande abraço a todos, Simões e Vinhedo. E se der, mande um grande abraço para o meu amigo e irmão, Donato Pascoal. O meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O que você está colocando aqui é impossível de fazer. Você está pedindo para a gente omitir, se é que eu entendi, as notícias ruins e trazer só notícias boas. Esse não é o papel do jornalismo esportivo. Você tem que apurar, cobrar, questionar, né, e trazer com a mais pura honestidade possível a situação real. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma preocupação
de quando a situação está como da Ponte, de trazer informação para o ouvinte. Eu falo isso de maneira repetida, mas é o que eu acredito. Eu cheguei até aqui com mais de 40 anos de profissão, trabalhando em rádio e televisão, deste jeito. Eu não sou dono da verdade, absolutamente, nem tenho pretensão disso, mas dentro da minha verdade, você, por exemplo, você deixar 11 meses jogadores e comissão técnica e funcionários da base sem receber, desculpa, não tem defesa. E aí, talvez você esteja sugerindo para que nós não divulguemos a realidade. Desculpa, aqui na Bandeirantes não dá para ser assim. Porque senão vira assessoria de imprensa, né? Que só a assessoria oficial do clube, ele só externa as coisas positivas. Mas isso é a cabeça do clube. Né? A nossa é dizer a verdade em respeito a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então, é muito desagradável para a gente todo dia vir falar de um problema. Agora tem 2 na justiça, é mais 4 milhões para pagar. Todo dia piga uma situação diferente. Nós não vamos falar? Então, não é tarefa do jornalista, pelo menos na minha opinião, ficar motivando ou desmotivando o torcedor. A minha obrigação é falar a verdade, nua e crua, com responsabilidade. Essa é a minha obrigação. Mas obrigado pela sua mensagem, eu entendi o que você colocou, mas infelizmente nos últimos tempos, falar da Ponte Preta tem trazido muita tristeza para o torcedor e eu lamento muito tudo isso. A Ponte está cedendo jogadores da base nos quais investiu muito, agora está contratando jogadores duvidosos. Investimento errado. Hermenegildo Neto. Eu concordo 100% com você. Bom dia a todos da rádio. A diretoria do Guarani deveria vir a público esclarecer essas negociações da base. A torcida merece uma explicação, já que esse presidente incompetente e omisso não estava sabendo de nada. Rogério de Hortolândia. As explicações para algumas coisas que aconteceram na base do Guarani ontem, eu não fiquei satisfeito com as respostas, não. Ontem, na apresentação dos jogadores da Ponte, repórteres de Campinas mostraram como são fracos em pergunta. Péssimos, Alexandre. Eu não ouvi, eu não posso, e eu não acho... eu não concordo com você, Alexandre, mas li, entendeu? Li aqui e tá tudo certo. Li a sua mensagem, obrigado pela mensagem, mas eu não concordo com a sua colocação. Já tem data definida o jogo da Macaca na Copa do Brasil? Ótimo final de semana. Valnei e Matheus. Não, ainda não. Pelo amor de Deus, Zé Ricardo não. Tem treinadores bem melhores no mercado. Luizão do DIC. Olha, eu concordo contigo. Agora, dizer pelo amor de Deus não contrata, eu acho que não tem... Eu não tenho nada que desabone o Zé Ricardo. Só acho que não é o remédio que o Guarani precisa. Precisa de um outro tipo, estilo de treinador. Entendeu? Até acho que o Zé Ricardo desses 3 ventilados deve ser o mais caro, apesar de estar desempregado. E nada contra ele, hein? Se ele assumir o Guarani, boa sorte a ele, tomara que ele tenha muito sucesso. É uma decisão da diretoria, mas a gente está opinando aqui, né? Como esses medalhões não têm tanta influência no futebol, não é mesmo? O Palmeiras deu um suador para ganhar no Novo Horizontino, coisas do futebol, Catiela, é verdade. Hoje não tem mais bobo no futebol, né, Catiela? Isso é a grande verdade. Vou te falar, na troca de técnico, a pior parte é saber o que pode vir. O que está sendo especulado. Tem momentos que a torcida pensa, vai piorar. Que vá Zé Ricardo lá para os irmãos, não entendi. Marcelo Pimentel. Bom dia, por que só o Guarani teve de jogar fora de casa na Copa do Brasil? Campo ruim e outros da redondeza, não? É questão de ranking, de uma série de critérios, isso é para todo mundo, tá? Para todo mundo. Contratações bem fracas da Ponte, só estão trazendo quem aceita a condição de trabalhar e receber depois através dos tribunais. O time vai cair, pode anotar, André do Cambuí. Eu espero que você não tenha razão, mas que eu tô preocupado, por exemplo, tô. Tenho falado isso a todo momento. Caramba, hein? O presidente não sabia das negociações dos moleques da base. Isso levanta uma dúvida muito grave sobre o Elano, Adilson Souza.
não posso também dizer que a culpa é do Elano, a decisão, e eu nem tenho conhecimento se ele participou dessas negociações que o presidente externou ontem, que não foram do conhecimento dele. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Oliveira, lá de Mongaguá. Deixa eu atender aqui rapidamente o pessoal do YouTube. Piriri pororó. Vamos abrindo aqui. Dá um F5, né? E precisa dar um F5, se eu não estou enganado. E vamos lá. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes, né? Manda um like pra gente aí, você que está no YouTube, por favor. O Bezerra tá mandando bom dia, torcedor da Macaca. Miguel Viana, esse repórter só fica na mesma, só que fala a verdade, só que ele saiba, não entendi. O Albino Toninho, esse cara... Agora entrou uma propaganda aqui, mas vamos ver. Esse cara que diz que os contratados não sabem dar entrevista é não, no mínimo sem noção, eles têm que jogar futebol. Tá bom, tá registrado. Em Campinas, 11h46 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a diretoria da Ponte Preta segue de olho no mercado, buscando peças para reforçar ainda mais a equipe para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série B e também da partida que acontece válida pela Copa do Brasil, terceira fase. A Macaca vai enfrentar a equipe do Guarani de Bagé na semana que vem no estádio Moisés Lucarelli, e a expectativa é que a CBF defina dia e horário ainda nesta sexta-feira. De olho nisso, além dos 9 reforços já acertados com a diretoria da Ponte Preta, o zagueiro Sérgio Palácios, o lateral direito Thales, o lateral esquerdo Diego Porfírio, os volantes Rodrigo Saravia, Murilo e também Léo Gomes, e os atacantes William Potker, David da Hora e Brandão. A Macaca agora encaminha também a contratação de Daniel Baianinho. O Daniel Baianinho foi um dos destaques da equipe do Capivariano neste Campeonato Paulista de 2026. Participou de 8 jogos e marcou 2 gols. E agora tem um acerto encaminhado com a diretoria alvinegra para defender a Ponte Preta pela sequência da temporada. Um detalhe, o Daniel Baianinho chegaria por empréstimo até o final da temporada. E agora, falando sobre mais processos contra a Ponte Preta, o Luiz Felipe, volante que defendeu a Macaca desde 2022, acionou a Macaca na justiça, cobrando um valor de mais de 2 milhões de reais. Neste valor, o Luiz Felipe cobra 7 meses de salários atrasados, 13º salário, férias, FGTS, algumas verbas rescisórias também, e além dele, outro jogador que também entrou na justiça contra a Ponte Preta foi Dudu Scheidt. O Dudu realizou apenas 4 partidas com a camisa da Ponte Preta no ano de 2024. No ano passado, acabou se lesionando e não foi utilizado. E o Dudu Scheidt cobra mais de 2 milhões de reais da Ponte Preta também, entre salários atrasados, 11 meses de salários atrasados, férias, 13º, despesas médicas e de fisioterapeutas que ele pagou por fora no período em que estava lesionado. Portanto, mais de 4 milhões de reais aí pedidos por ex-atletas da Ponte Preta. Porém, tem notícia boa também. A Macaca fez um acordo com o zagueiro boliviano Luiz Aquim, pagou metade da dívida que tinha com o defensor e, é claro, com isso dá uma tranquilidade a mais, evitando um possível novo transfer ban. Ponte Preta pagou pouco mais de 110 mil reais e agora fica tranquila e segue de olho no mercado, buscando mais contratações para a sequência da temporada. CH. Legal, Pedro. Obrigado aí pelas suas informações. Vamos falar da Desktop. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. E agora, comentando a Macaca, chegando o Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. A ponte vai se estruturando, né? Também não adianta, numa situação dessa que o clube se encontra, e não é segredo para ninguém, mas nunca é demais lembrar, não tem dinheiro. Não tem como fazer grandes investimentos.
a não ser que fizer investimento inconsequente e irresponsável, trazer jogador que depois não vai conseguir pagar. Aliás, no padrão que a Ponte está trazendo aí, já vai ser um perereco para conseguir deixar tudo em ordem, e isso é muito importante que aconteça, que fique em ordem, para o time, para o atleta pensar apenas em jogar futebol e não no condomínio e na escola das crianças que ele tem para pagar. Então não adianta, sabe, ficar sonhando acordado. Eu acho que é por aí. E veja, tá aí, ó, esperneando para tentar acordo com o Luiz Felipe, com o Luiz Hakim. Para quê? Para evitar novo transfer ban. Transfer ban depois está contratando e não consegue escrever. Tem que escrever rápido. De repente vem uma surpresa aí. Às vezes tem coisa que o jurídico e a diretoria nem tem conhecimento e chega de surpresa. Então a dificuldade é muito grande. Eu tenho por norma, né, de conduta, até porque nem poderia ser diferente, é minha obrigação, de não ficar vendendo ilusões. Eu acho que dentro das possibilidades a Ponte está montando um time aí que, se der encaixe e se a coisa no extracampo estiver pelo menos razoável do ponto de vista da pontualidade, a Ponte pode surpreender e fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. É candidata a acesso? Não. Num primeiro momento, a permanência já é um título. Agora, na Série C também, depois de tudo que aconteceu, ninguém mais imaginava, e os caras se fecharam e a Ponte buscou o objetivo e ainda como bônus foi campeã. Então vamos esperar um pouquinho, mas eu acho que dentro da realidade a Ponte está contratando de uma maneira bem razoável. Em Campinas, 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani segue na busca de um novo treinador. 3 nomes estão avaliados pela diretoria. O Frontini ontem foi apresentado como novo executivo de futebol e ele falou a respeito dessa busca por um novo comandante. O perfil do novo treinador é um treinador que se encaixa, entende a metodologia do clube, um cara leve, trabalhador, que tenha conteúdo. Eu entendo que muita gente pede o treinador da divisão, o treinador que conhece. Cara, o treinador tem que ter conteúdo. Entendeu? Você vê que às vezes vem um treinador estrangeiro de fora, né? Não que a gente vá atrás do estrangeiro, estou dando um exemplo. Vem um estrangeiro de fora que não conhece a divisão e ganha o campeonato. Porque ele tem conteúdo, está preparado, sabe? Aceite o desafio também. Se a gente conseguir dar um exemplo, eu trouxe um treinador de Série A que nunca jogou a Série C, vai ser muito bem-vindo. Mas não pisou na divisão. Poxa, mas é um cara com conteúdo. Bom, os nomes são Fábio Matias, da Portuguesa. Ele já recebeu uma proposta e já recusou a primeira proposta, mas ainda existe a possibilidade de uma segunda investida no treinador. Outra possibilidade, o Rogério Correia, que está na Ferroviária disputando a Série A2 do Paulista, está bem na classificação, inclusive já conquistou um acesso na Série C, foi com Volta Redonda em 2024 e ele foi o campeão da Série C. E a outra opção é o Zé Ricardo. Zé Ricardo, que está fora do mercado desde o ano passado, quando ele trabalhou no Criciúma. O novo treinador deve chegar até a próxima segunda-feira e na segunda já comandar treinamento com os jogadores do Guarani. É claro que o Frontini está atento no mercado. Essa janela interna fecha no dia 27 de março. Existe a possibilidade do Guarani trazer reforços, mas também vai olhar para a base, como disse o Frontini. Os jogadores estão treinando nessa sexta-feira. A estreia do Guarani na Série C do Brasileiro está marcada para o dia 4, 5 ou 6 de abril contra a equipe do Maranhão fora de casa. O Guarani, que logo na estreia já vai vestir a Reebok, a nova fornecedora de material esportivo. Valeu, CH! 11h54, Valdemir Gomes, está aí o noticiário do Guarani. Ontem, em entrevista do Rômulo, ele falou certas coisas aí que eu, sinceramente, não me agradaram. E você? Eu tenho um profundo apreço pelo Rômulo, pelo presidente. Gosto muito do jeito que ele expõe as coisas. Também respeito muito ele. E aqui o objetivo nosso não é polemizar, mas o que eu falei ontem eu não posso tirar hoje, né? Não pode o alto mandatário do clube, numa situação assim
que incomoda demais a torcida do Guarani. Não me incomoda, não. Incomoda a torcida do Guarani. Mas foram 3 caras do Sub-15 pro Santos? É isso? Num primeiro momento vem a informação que teve compensação financeira, depois vem a informação oficial de que não entrou nenhum, é só percentual. Mas aí o presidente é questionado e nós vamos questionar quem? Quem que o Breno ia questionar, se não o presidente? Mas houve troca, houve substituição, a gente mexeu aqui na estrutura da base, e isso daí eu fiquei sabendo da metade pra frente, ou eu não sabia. Eu falei ontem, Rômulo, você é um cara, né, preparado, empresário e tal. Esse negócio no Brasil aí de que eu não sabia de nada já deu no saco, né? Tem um cara aí que nunca sabe de nada. Nunca. Né? Nunca sabe de não sabia. Peraí, vamos devagar e tal. É a tal da narrativa. Sim. Então eu não acho que agora tem que esclarecer, tem que ver o que efetivamente aconteceu, mas é grave. É grave. Como é que você manda 3 sub-15? Foi pro Santos, e aí? Mas tem percentual. Mas como? Quanto é o percentual? E nessa entrevista ele também falou, aliás foi mais o Frontini, eu queria que você comentasse. Pela interpretação que fiz, Tigrão, eu acho que o mais próximo de ser o técnico do Guarani é o Zé Ricardo. Falei isso ontem, e você também teve esse posicionamento, por uma frase do Frontini. Sim. O cara que nós estamos vendo aí já dirigiu grandes equipes. Grande equipe para mim é Flamengo. Vasco, Corinthians, Palmeiras. E o Zé Ricardo tem no currículo dele Botafogo, Flamengo, que foi o primeiro, Vasco, Cruzeiro, entre outros. Agora, o Luizinho Lima, que é outro, não é Luizinho Vieira. Não, Rogério. Rogério Correia do... Tem o Rogério, mas teve também o Luizinho Vieira, são vários nomes, né? O Rogério, tem o treinador da Portuguesa, com todo respeito. Mas dentro dessa frase do Frontini, qual grande time que os outros que estão cotados dirigiram? Então eu fui por esse, mas meramente pensando uma frase. De repente não tem nada a ver e ele considera, por exemplo, que a Portuguesa hoje é um grande time. Pode ser. Vamos aguardar. 11h57 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas informou que 30 bairros da cidade estão com alto risco de transmissão de dengue. Nas regiões, a prefeitura vai intensificar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya. Entre os bairros com maior risco estão Jardim Nilópolis, Parque São Quirino, Vila Nogueira, Vila Castelo Branco, Jardim Campos Elíseos e Vila Boa Vista. Também entram nesta lista o Parque Via Norte, Jardim Rosário, Jardim Santo Antônio, Jardim Nova América, Vila Palmeiras e Jardim São Domingos. Outros bairros que também precisam ter cuidado são o Jardim São Pedro, Jardim Samambaia, Vila Georgina e Jardim São Gabriel. A prefeitura pede que moradores ajudem ao combate ao mosquito, verificando possíveis criadouros dentro de casa. Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, cerca de 80% dos focos estão nas residências. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.
você ouve.